Olá, pessoas. Eu já peço desculpas de antemão porque eu sou péssimo, né, a poder fazer vídeo, né? Então é um vídeo bem caseiro, sem edição nem nada, mas é somente porque eu queria dar um parecer sobre o smartwatch que eu comprei, que chegou recentemente, né? A marca dele é Cospet Hope, esse modelo, né? Essa empresa Cospet, né, é uma empresa chinesa, então ela tem praticamente são três modelos de celular, né? O Cospet Hope, que é esse daqui, que é com uma especificação um pouco melhor, né? São 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, mas um processador aí de 4 cores e tal. Tem o Cockpit Hope Lite, que pelo próprio nome diz, uma versão um pouco mais simplificada em termos de especificação, mas o design é praticamente a mesma coisa. E ele tem o Cockpit Brave, que é um que também tem uma especificação um pouco menor, mas que é 100% à prova d'água, né? E acho que esse vídeo vai ser interessante porque eu vou falar de alguns detalhes, né? Esse aqui é um Android Watch, né? Então a gente tem aí no mercado várias opções de Android Watches, que basicamente são celulares de pulso, né? Tem um sistema operacional Android aqui 7.1 ponto alguma coisa. E você tem os outros celulares mais esportivos que utilizam variações do Android, que costuma ter uma performance melhor, né? Uma bateria que dura um pouco mais, mas que tem algumas limitações e algumas coisas que você não consegue fazer com esse, como por exemplo liberdade, instalação de aplicativos e algumas outras coisas, tá? Só entrando em alguns detalhes básicos aqui, né? Ele é um celular grande, você vê que é um celular relativamente grosso, né? Então tem um pezinho razoável. Então eu não imagino isso aqui como um celular esportivo, por mais que ele tenha funções para isso, né? Você correr com esse negócio no pulso aqui não é tranquilo. Esse é meu cachorro latindo, para variar. Essa é a parte de trás do celular aqui, né? Aqui tem os sensores para poder medir batimento, né? Essas coisas, pulso, porque todo relógio, né? O Smartband tem isso hoje em dia. Isso aqui é a caixinha de som, que funciona bem, tá? Pelo fato dela ser lateral aqui, o seu braço não abafa. Tem 2 pontos de conexão para carregar. Isso aqui é ruim, no sentido que se tivesse 4, além de carregar mais rápido, ele poderia inclusive fazer transferência de arquivos via USB no PC. Nesse caso aqui não tem como, então você tem que usar uma estratégia alternativa para poder passar arquivos para ele. Tem uma câmera que eu acho que é uma inutilidade inacreditável, né? Porque quando você coloca isso aqui no braço, você vai ter que curvar o seu braço assim, né? No melhor estilo Venom, para sua mão não entrar no campo de visão, né? Então é bem ruim. Ele já vem com uma películazinha, né? De plástico e tal, não é grandes coisas. Mas é basicamente isso, tá? E aí, com relação à tela em si, né? Esse aqui seria o correspondente ao botão home do celular. E esse aqui é correspondente ao botão back, né? O voltar. Então você desbloqueia apertando esse botão aqui. E aqui você tem a tela principal do celular, né? Com as informações. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Assim como todos esses celulares, né? E os outros também, ele tem uma série de watch faces, né? Você pode trocar aqui. Ele já vem com algumas, você pode baixar, né? Várias opções. Então a cara dele é bem customizável. Você pode inclusive pegar diretamente por ele, né? Aqui tem a opção de você fazer download. Ou então você pode escolher uma foto, enfim. Ou então até mesmo usar o aplicativo, né? Que acho que é o WeWatch 2, para poder fazer o download por ele. Ele sincroniza via Bluetooth. Aqui para cima, né? Se você rodar para cima, o que você tem? Você tem aqui a bateria. Esse é um celular que suporta chip, né? Então, ao contrário da maioria dos celulares, tipo a Amazfit Bip, esses outros aí, ou até mesmo as Smart Bands, que você precisa estar pareado com o seu celular para receber a notificação e tudo mais, ele é, por ser, né, um celular independente. Então, por exemplo, se você colocar um chip aqui 4G, inclusive se for nas especificações, em termos de bandas, né, ele meio que suporta tudo, então funcionaria de boa no Brasil ou até mesmo em outros lugares, não teria problema. Só que eu não coloquei e não vou colocar por um motivo que eu vou explicar um pouco depois. Aqui nessa parte geral você tem configurações, né, tipo brilho, Quiet Mode, tem aqui que você ativa para ele desbloquear, baseado no giroscópio, né, para você poder mexer, demora um pouquinho para poder liberar a tela, tipo está com o celular com a tela apagada, né, você vira o pulso, né, no formato para poder olhar as horas, ele demora um pouquinho e ele libera. Modo avião, sincronismo de dados, localização, Bluetooth e Wi-Fi. Né? Inclusive eu deixei no modo avião, porque a partir do momento que eu não estou com chip, não faz sentido eu estar com isso rodando. O brilho da tela é muito bom, tá? Agora está no médio, mas se eu botar, por exemplo, agora no máximo, você vê que fica bem claro. E até mesmo no mínimo já fica um pouco ruim, né? Então eu deixo mais ou menos no médio. Pro lado de cá você tem o negócio para limpar a memória, padrão de qualquer dispositivo Android.
Você tem aqui um player de música e aqui uma coisa de temperatura, previsão de tempo, né? Baseado onde você está. Ok. Voltando para cá, você tem aqui a aba de notificações. Se tiver alguma coisa, ele te notifica. Se você rolar para cima, você tem informações referentes a controle de smart, de fitness, né? Passa os dados, né? Quilômetros andados, calorias e tal. Eu não estou muito focado nisso, não. Aí, rolando para cá, você tem a parte dos apps, né? Aqui que eu achei interessante. Você pode mudar a visualização disso aqui, tá? Aqui ele está agrupado somente por ícones, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Então, eu tenho aqui basicamente 4 grupos, né? De ícones. E você pode mudar isso aqui para um slide, né? Aqui nas configurações. Mas tem configuração de som, configuração de tela, né? Em termos de brilho de tela, você pode mudar aqui o nível de brilho, até reduzir um pouquinho. Tem esse Always Time, né? Que é basicamente a tela fica sempre visível com o relógio, que é problemático para a bateria, tá? Porque a bateria desse relógio aqui não dura muito tempo. Aqui o negócio que eu te falei da lista, né? Você pode mudar aqui para arco, que aí os aplicativos vão ficar assim, ó. Tá vendo? Meu cachorro latindo de novo. Deixa eu voltar aqui nas configurações. Tela, PP-List, né? As formas de comunicação, né? Bluetooth, Wi-Fi. Ele suporta 2 modelos de Wi-Fi, né? 2.4 e 5.0. Isso ajuda para você poder transferir arquivos e tudo. Tem aqui uns controles de gestos, né? Esse Skill on Raise é o que eu falei do acelerômetro, né? Para ele poder destravar a tela. Algumas configurações de economia de energia, né? Nada muito diferente no celular Android, idiomas, data e hora. Resultado o equipamento, tudo mais. Tem o mais aqui, né? Que são algumas coisas mais, tipo você botar a conta do Google Play, né? Porque tem o Google Store aqui, então você pode instalar aplicativos. Tem algumas configurações aqui para não deixar o aplicativo rodando em background. Tem a parte aqui da RAM, né? Quanto que tem. Acho que tem mais informações do dispositivo aqui. Talvez seja aqui no About Watch. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Atualização para o Wi-Fi, opção do desenvolvedor, que é somente conectar para o USB, que não funciona aqui, né? Porque ele não tem todos os conectores. Mas tem aqui, né? Deixa eu focar aqui um pouquinho. 3 GB de RAM. E o celular. E 32 GB de ROM, né? Basicamente a versão do Android. Modelo, número da versão. Ok. Aí vamos lá, questão de foco, né? Porque é muito importante saber isso quando você vai escolher um smartwatch. Se você está querendo alguma coisa com a qual você consegue instalar aplicativos, né, o Android Watch pode ser interessante. Só que aí o que ele tem de negativo, né? A bateria, porque realmente é um celular rodando e a bateria é pequena, então ele não dura muito tempo. Isso é um problema. Tá? Esse celular, por exemplo, aqui, se você ficar usando ele assim com frequência, acessando a tela direto, assim, mal dura um dia. Tá? E aí tem algumas coisas que eu fiz para poder melhorar a bateria, como por exemplo, né, deixar em modo avião, desabilitar o Bluetooth quando eu não estou usando, né? O Wi-Fi eu deixo até normal. Eu entrei na parte, por exemplo, de configuração de notificação, bloqueei a notificação de vários aplicativos, né? Basicamente o que eu não preciso estar utilizando eu bloqueei notificação. E isso aí vale inclusive para celular, tá? Porque se você bota, por exemplo, serviço de notificação ativo e você coloca um chip de dados, por exemplo, ativo o tempo todo, você sempre vai ter alguma coisa rodando em background para poder verificar a notificação. Isso aí consome não só a bateria, como também o seu pacote de dados. Tá? Então, no caso desse celular aqui, como eu não vou estar botando chip, né, eu deixo ele em modo avião. E aí, se eu precisar acessar alguma coisa que eu tiver na rua, eu posso fazer um compartilhamento de dados do celular e conecto como se fosse o Wi-Fi normal. Tá? Com relação a aplicativos, tá? Isso é importante. Aplicativos que são do celular, tipo, por exemplo, essa calculadora aqui, né? Essa é uma calculadora do celular normal, tá vendo o formato? Porque tem isso também. Para poder caber na tela, você tem a opção de deixar eles tudo quadradinho ou no tamanho do celular normal. Fica maior, mas ele vai comer alguma coisa da tela, tá vendo? E não tem como se arrastar. Então, você tem mais área para digitar, tá vendo? Mas ele corta a tela, não tem jeito. Então, é melhor você marcar essa opção aqui de ficar quadrado, porque aí você visualiza a tela toda, mas você perde um pouco de área. Tá? Só que se você estiver acessando um aplicativo do celular mesmo, né, próprio dele, como por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Esse heart rate, por exemplo, aqui, ó, monitor de coração. Ele foi feito para o celular, sabe? Então ele, inclusive, está acendendo aqui atrás. Ele vai ser próprio. Mas aplicativo que não é do relógio, né?
não tem como. Você vai ter que, talvez, colocar ele quadrado mesmo, porque não foi pensado para esse tipo de interface. Aí complica. Então, por exemplo, né, você tem a Play Store aqui, então você vai conseguir acessar, né, você consegue instalar vários aplicativos. Não são todos os aplicativos que eu tenho no meu celular que instalam aqui, tá? Mas aí o único que eu testei de pegar o APK por fora e instalar foi o aplicativo da Alexa, mas é porque também ele não está disponível aqui no Brasil e no próprio celular eu tive que instalar o APK, né? Então ele é um aplicativo que eu consegui instalar aqui de forma normal, né? Pelo APK por fora. Então você vê que, tipo assim, é bem pequeno para ver os aplicativos, né? Tipo, tá carregando aqui ainda, né? Porque o aplicativo é um pouco mais lento mesmo, porque totalmente depende da internet. Mas é meio difícil para você enxergar as coisas. E não tem como você dar zoom. Se você estiver no navegador, por exemplo, ou no Google Maps, alguma coisa assim, você vai conseguir dar zoom. Mas aplicativos adicionais você não tem isso, né? É igual, por exemplo, aqui, esse aqui com o aplicativo WeLink, né? Que é de alguns recursos de smart home que eu tenho em casa. E você vê que demorou para carregar, né? Porque por mais que a configuração do celular, do relógio seja boa, alguns aplicativos que não são próprios dele demoram para carregar. Tá? Então esse aqui é um deles, por exemplo. Você vê que, tipo assim, fica difícil de ver as coisas, né? Mas, por exemplo, como eu sei mais ou menos o que é o que aqui, eu consigo acessar e ativar as coisas mais ou menos ok. Não é tão difícil, não. Esse aqui é um negócio de transferência de arquivo, né? Porque, como eu falei, né? Como ele tem somente 2 conectores aqui, eu não consigo transferir nada por USB no PC. Então, o que isso aqui faz na prática é um negócio de compartilhamento de arquivo, né? Eu vejo os arquivos internos dele e consigo conectar na rede. Então, basicamente, o que eu faço é compartilhar um diretório no meu PC, né? E aí eu acesso aqui via rede e é assim que eu consegui copiar o APK, por exemplo, da Alexa para ele, para poder instalar. Então tem algumas coisas. Twitter, por exemplo, aqui eu não cheguei a configurar a conta ainda, né? Mas deixa eu ver se eu consigo. Se eu cheguei a configurar, eu não lembro agora. Deixa eu ver o tempo que demora para abrir. Não, tá abrindo aqui, mas tá vendo? É bem ruim, sabe? Pra você poder ler os negócios aqui, não tem como, sabe? É complicado. Tipo, né? Tem uma visualização aqui, mas você vai ter que esfregar, levar o relógio na cara para você poder enxergar. Né? Então é basicamente isso aqui. Eu instalei pouquinha coisa, né? Mas o objetivo não era instalar muita coisa para ele. Mas qual que era a ideia, né? No final das contas. Eu queria um relógio com o qual eu pudesse desenvolver alguma coisa se eu quisesse, sabe? Tipo assim, então, tipo assim, como Android é um negócio um pouco mais simples de eu desenvolver e instalar, e eu não sei dizer dos outros celulares, né? Tipo esses Amazfit da vida. Tem como você instalar coisa nele, né? Tipo hackear o relógio, poder instalar coisa. Eu optei por pegar um Android Watch. Então, tipo assim, coisas negativas, né? Ele é grande, ele é pesado. A bateria não dura muito tempo. Você tem realmente que fazer algumas concessões, né? Tipo, não botar chip nele, não usar o recurso da tela ficar sempre acesa, né? Mostrando as horas. Desativar algumas coisas. Para a bateria durar, às vezes, assim, 1, 2 dias sem precisar carregar. Ele demora um pouquinho para carregar, tá? Você precisa deixar ele aí umas 2 horas, 3 horas conectado para carregar. Isso conectado no PC, né? Às vezes você conectar diretamente na tomada de 2.0 precisa descarregar um pouco mais rápido, não testei. A parte de som é boa e a parte de voz é boa, né? Eu já cheguei a fazer alguns comandos de voz com a Alexa por ele e funciona legal. Tá? Essa parte é boa realmente. Aplicativos de terceiros, assim, um pouco mais pesados, realmente demoram para abrir nele, por mais que tenha uma configuração boa. Então faz até inclusive pensar, né, como que os Android Watch de 1 GB de memória RAM deve ser bem mais lento, né? Então tem que levar isso em consideração. Mas, por exemplo, a tela é boa, a responsabilidade é boa. É uma tela AMOLED, né? Então ela tem um brilho legal, nível de preto legal. As conexões são boas, né? De Wi-Fi 2.0 e 5.0 são legais também, funcionam bem. Parte de pulseira legal, né? Você pode trocar pulseira de boa aqui, né? Tem os pinozinhos para trocar. A parte de fitness dele, sabe? Eu acho que é besta. Tipo, o medidor de batimento cardíaco é ruim, ele demora para pegar, não tem uma precisão legal. Essa parte, ele como Sport-Watch, assim, é bem fraco, sabe? É mais como objetivo, tipo assim, eu quero um celular
que eu quero poder instalar coisas nele, sabe? Então, pode ser que valha a pena. Tipo, ele tem configuração para poder jogar, mas jogar num relógio desse aqui é loucura. Não faz sentido nenhum se jogar num negócio desse. E a câmera também eu acho que é uma bobagem inacreditável se usar um negócio desse. Então é mais tipo assim, eu tenho um relógio, se eu quiser desenvolver para ele, né, eu tenho uma flexibilidade maior para desenvolver, eu posso desenvolver um aplicativo em Android. E aí, né, eu posso considerar que vai ser um relógio, então eu posso fazer uma interface muito mais prática para isso, que vai ser de boa. Caso contrário, né, se você quer apenas um smartwatch focado muito em fitness, né, às vezes usa a Amazfit da vida, Beep, Pace, acho que tem Stratos e Verge, né, sendo que o Beep acho que é o mais simples e o mais barato, inclusive. Esse aqui foi R$ 600, considerando, né, o preço dele, mais envio, comprei na Banggood, mas inclusive eu botei lá uma garantiazinha, né, de shipping, caso o correio extraviasse o celular. Então, foi mais ou menos esses valores, né. O Amazfit Beep, se eu não me engano, que é o mais simples, né, ele está custando aí na faixa de uns... Deixa eu botar esse Smart Face aqui, que eu estava usando. Na casa acho que uns R$ 300, né, R$ 350. Então isso aqui é basicamente o dobro, né? Mas tudo que eu quiser usar nele aqui você vê que, tipo assim, os aplicativos para ele eles abrem rápido, sabe? Tipo assim, não. Coisa que é para ele, que era pra tela inteira, ele é rápido. As outras coisas demoram um pouquinho mais, né? Tipo, o YouTube abriu aqui, mas, velho, você não vai ver vídeo YouTube nesse troço,